E aí, desculpa, Mário, só pegando o gancho aqui, que eu acho muito importante. A gente está falando de bares, mas você como empreendedor, uma empresa que tem bastante tempo já, que cresceu literalmente, partiu ali do zero. Eu lembro que quando a gente começou na consultoria, a gente tinha, se não me engano, 2 colaboradores. Hoje a gente já tem um número muito maior, mais que 10 vezes que é isso. Como que é montar esse time no dia a dia para operar uma empresa, que às vezes não é uma empresa de bar, uma empresa de bartenders? Qual é o maior desafio que você, como empreendedor, tem às vezes de transmitir o seu sonho, a tua visão, a tua estratégia no dia a dia para as pessoas? Ó, eu acho que tem que ter sinergia, entendeu? Eu acho que tem que rolar algum tipo de sinergia, porque fatalmente, como todo networking, também rola um negócio, há alguma coisa do tipo envolvida. Então há uma necessidade de uma pessoa de trabalhar e a nossa necessidade de pessoas para trabalhar, de contratar essas pessoas. Mas tem que ter algum tipo de sinergia, porque as pessoas precisam, e eu não digo sinergia no sentido que a gente tem que ser igual. Hoje eu tenho um time de quase 40 pessoas e são pessoas extremamente diferentes uma das outras. Personalidade, idade, enfim, qualquer tipo de pensamento, eles são diferentes. E isso eu acho que começa a ser o que eu peguei do time. Assim, antigamente eu queria alguém igual a mim, sabe? Eu queria trabalhar com o meu sósia. E aí eu comecei a me julgar muito e a me analisar e falar, pô, peraí, se eu tivesse 10 Marios, não chegaria a bartender onde chegou. Porque ia todo mundo bater cabeça um com o outro, como quando eu era Seria CLT. chato, né? Já pensou? Seria um saco, um porre, imagina, É. todo mundo falando de negócio, trabalho, bom dia, Não. trabalho, boa tarde, Eu trabalho. vou no financeiro, tem o Mário. Aí eu vou no atendimento, tem o Mário. Não tem Né? graça, não tem graça, não tem graça. Parece aqueles caras do filme do Matrix, que é tudo Que é tudo igual. igual. Isso. Então, e você vê, e não chega nada, não chega nada no filme. Justamente por isso, porque eu fiquei assim, poxa, precisa ter mais gente, mais sinergia. Então eu acho que essa construção de um time, a gente tem que buscar primeiro pessoas diferentes de nós. Segundo, pessoas que nos complementam. Então, eu não sou um cara bom de organização. Eu sou um cara muito criativo, eu gosto de produzir muita coisa, mas eu não sei organizar. Então, eu não sou um cara para isso. Então, o que eu faço? Eu contrato alguém que é bom de organização. Então, essa pessoa, com certeza, vai ser diferente de mim e vai me complementar. Ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que eu gosto de marketing e o cara também é bom de marketing. Só que o que ele tem de conhecimento de marketing é diferente do meu. Então, quando você começa a procurar pessoas diferentes de si, aí você começa a construir um time de verdade, que vai ter sinergia. Então, é essa sinergia que eu busco. Não pessoas iguais, mas pessoas que vão se complementando. Fatalmente tem gente que vai sair. Fatalmente tem gente que não vai se encaixar. E uma coisa legal, Jonas, tem gente que se encaixa, mas por um período. Sabe? Porque a empresa também muda. É quase um ecossistema vivo. Então, você tem que mudar com a empresa. Eu chego cada dia aqui, desde que você entrou, como a bartender já não mudou. Então a gente tem que se adaptar e tem pessoas que não se adaptam, porque elas conheceram uma empresa quando elas entraram e de repente quando elas abriram os olhos ali 6 meses depois a empresa já é outra, ela já não se adapta mais àquela realidade, ela sai. Da mesma forma que tem gente que, opa, que legal, agora a empresa está assim, vou entrar. Então isso rola muito. E a contribuição dessas pessoas para aquele período é muito importante também, né? Que às vezes as pessoas falam, poxa, queria ficar aqui para sempre e tal, mas não deu certo, alguma coisa assim. Mas querendo ou não, você teve sua contribuição, você teve seu período. Uma dúvida que eu tenho muito grande, que você como empreendedor e sonhador, visionário, estrategista, como que você enxerga, como você lidar com os conflitos? Porque tudo bem, a gente falou, é importante ter gente diferente. Só que essas pessoas que são diferentes, elas vão ter conflitos no dia a dia. E no dia a dia de um negócio, o conflito ele pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal, né? Você pode usar o conflito para resolver um problema, como você pode usar o conflito para demorar para resolver aquele problema. Ou simplesmente não resolver por vaidade, porque a gente é ser humano é vaidoso. Como lidar com isso no dia a dia? E até nós mesmos. E aí, no caso, você é empreendedor e CEO da companhia, manter sempre essa chama acesa do empreendedorismo, da inovação, lidando com esses conflitos dessa diversidade toda que a gente tem no dia a dia. Como que é isso? Você comentou um pouco antes que nós somos pessoas, né? Pessoas lidam com pessoas e entre pessoas há conflitos. Então a primeira coisa é não achar que não vai ter conflito. E durante um bom tempo eu briguei muito comigo mesmo porque eu queria uma empresa sem conflitos. E isso me trouxe mais dor do que solução. Quando eu cheguei e falei assim, peraí, e se eu aceitar que os conflitos vão existir e não mais querer que eles não existam?
mas começar a identificar aquela questão do momento presente, que a gente fala muito do agora, que se o conflito existe, eu preciso solucionar. E se houver prazer na solução de um conflito? Aí eu comecei a mudar o jogo para mim. Então eu comecei a perceber que ao invés de eu querer me esconder, ou de eu querer que não haja conflito, não, a gente tem que queimar pontes. E aí você me ensinou isso também em muitas rodas aqui que a gente fez, de como você estressar um assunto. Então hoje eu procuro não ter pontes com as pessoas com quem eu me comunico. Por quê? Outra coisa, conforme seu time vai crescendo, a comunicação gera ruídos, né? Quando você vai estudar gestão comercial, quando você vai estudar marketing, vai estudar sobre a comunicação entre os interlocutores, você tem o ruído entre eles. Então há esse ruído. Então uma coisa que eu comecei a criar é, se eu quero dizer A para você, eu vou dizer A.